O doce gesto, quando a ajuda inesperada transformou o pós-guerra japonês 30 de agosto de 1945. As ruas de Tóquio não eram mais vias, mas sim leitos de cinzas endurecidas em crostas quebradiças, pontuadas aqui e ali pelos esqueletos retorcidos de casas que outrora fervilhavam com a vida e ecoavam risadas infantis. Ao longe, o Palácio Imperial, símbolo de uma era passada, pairava como uma lembrança distante, seus fossos refletindo um céu que, apesar do fim da guerra, não carregava nenhum indício de celebração ou alívio. Naquele dia fatídico, menos de 2 semanas após a transmissão de rádio do imperador Hirohito anunciar a rendição incondicional da nação, as primeiras botas americanas tocaram o solo da capital japonesa. Para muitos civis japoneses, a chegada dessas tropas era esperada com um misto de terror e resignação, vista como o prelúdio inevitável da humilhação, da violência implacável, ou talvez algo ainda mais sombrio e inimaginável. Afinal, por anos a fio, as crianças foram alimentadas com histórias de ninar não sobre espíritos gentis e protetores, mas sobre americanos que, segundo a propaganda, as massacrariam sem piedade, sem qualquer hesitação. No entanto, enquanto os jipes militares avançavam lentamente no ar pesado e manchado de fumaça, a primeira visão que se apresentou não era de demônios sanguinários, mas de homens bronzeados pelo sol, suando profusamente em seus uniformes caqui, abanando-se desajeitadamente com seus capacetes de aço. Seus bolsos, para a surpresa geral, estavam repletos de objetos que brilhavam como tesouros em meio à desolação. Barras de chocolate, latas de carne enlatada, o famoso spam e pacotes de chiclete. O choque inicial começou silenciosamente, quase imperceptivelmente, como uma onda que se propaga. As crianças foram as primeiras a notar, seus sentidos aguçados pela privação e pela curiosidade inata. Descalças, com olhos encovados que refletiam a fome e a exaustão, algumas vestindo trapos feitos de futons velhos e rasgados. Elas observavam a cena dos becos escuros e empoeirados, onde o vento frio soprava poeira em seus cabelos emaranhados. Suas mães, tomadas pelo pavor e pela memória recente da guerra, as puxavam para trás com urgência, temerosas do que poderia acontecer. Homens idosos, com a dignidade ferida, murmuravam sob a respiração sobre a desgraça iminente, sobre a vergonha indizível de ver soldados inimigos marcharem sem oposição pelo coração do império, um território que consideravam sagrado. Mas a fome, uma força mais poderosa que o medo e o orgulho, superou qualquer hesitação. Olhos que haviam sido ensinados apenas ao ódio e à desconfiança estudavam os pacotes volumosos e aparentemente inesgotáveis dos americanos com uma curiosidade mais forte que a suspeita. Um menino magro, com as costelas salientes sob uma fina camisa de algodão, ousou sussurrar para sua irmã com a voz embargada pela fraqueza: "Você acha que eles realmente comem tudo isso?" A verdade, cruel e inegável, era que os civis esperavam o pior dos seus conquistadores. Desde 1937, a mídia estatal japonesa havia trabalhado incansavelmente para pintar os americanos como bestas bárbaras e desumanas. Cartazes de propaganda retratavam os soldados americanos como demônios chifrudos, com facas afiadas entre os dentes, prontos para a carnificina. Mães aterrorizadas diziam a seus filhos que a captura pelos americanos significava morte certa e tortura. Mesmo nos últimos dias desesperados da guerra, rumores se espalhavam como fogo incontrolável. Os americanos envenenariam poços, escravizariam famílias inteiras, queimariam todos os templos e santuários, apagando a cultura japonesa da face da terra. No entanto, o que rolou pela cidade empoeirada era estranhamente comum, quase banal. Não demônios, nem conquistadores com tochas flamejantes e sedentos por vingança, mas jovens cansados, alguns mal mais velhos que as crianças que os observavam com fascínio e apreensão,
carregando rifles pendurados frouxamente, trocando olhares desajeitados e perturbados diante da devastação que se estendia à sua frente. Um soldado, visivelmente abalado, escreveu em seu diário naquele dia: Tóquio parece uma paisagem lunar. Pensei que seria odiado, talvez morto. Em vez disso, eles apenas nos encaram. Crianças por toda parte. Muitas crianças famintas demais para qualquer outra emoção. De fato, a fome era o eixo central em torno do qual esse encontro inesperado girava. No final de 1945, as rações de alimentos haviam caído drasticamente para menos de 1.500 calorias por pessoa por dia, um nível perigosamente abaixo do mínimo necessário para a subsistência. O arroz, o alimento básico e a alma da refeição japonesa era uma raridade preciosa. As pessoas desesperadas vasculhavam campos e ruínas em busca de ervas daninhas, bolotas e até mesmo serragem para estender suas refeições escassas. Crianças desmaiavam nas escolas, seus corpos frágeis cedendo à fraqueza e à inanição. A má nutrição generalizada atrofiou o crescimento de uma geração inteira. Mercados negros brotavam como cogumelos em becos escondidos, mas apenas aqueles com conexões e recursos podiam negociar. Para a vasta maioria da população, cada dia era uma negociação dolorosa e incerta com o vazio e a inanição. Quando os americanos apareceram, foi como se armazéns ambulantes de abundância tivessem tropeçado, por acaso, no deserto árido e desolado. E então, o impensável aconteceu, um evento que desafiou todas as expectativas e a propaganda de guerra. Em vez de dar ordens ríspidas, confiscar propriedades ou exibir arrogância, um jovem soldado americano, com o capacete militar inclinado e grande demais para sua cabeça juvenil, parou seu jipe, agachou-se lentamente e ofereceu uma barra de chocolate a uma menina pequena que, em meio à desgraça, ainda segurava uma boneca quebrada. A mãe da menina, que observava a cena com o coração na mão, ofegou, levando a mão à boca em um gesto de espanto e terror. Ela havia sido informada, repetidamente, de que esses homens matariam crianças primeiro, sem piedade. Em vez disso, ela viu sua filha segurar a barra de chocolate como uma relíquia sagrada, cheirando o aroma doce e desconhecido antes de ousar uma pequena mordida. Seus olhos infantis se arregalaram em pura maravilha. Ela nunca havia provado algo assim, uma doçura tão intensa e reconfortante. Sua risada leve e nervosa carregou-se pelo silêncio opressor da rua, um som que há muito não era ouvido. Aquele momento, tão simples e profundo, espalhou-se como um incêndio através de sussurros e olhares. Soldados americanos estavam dando comida, não roubando, não acumulando para si, mas pressionando latas e barras nas mãos trêmulas das crianças. Logo, outros soldados seguiram o exemplo, impulsionados por um instinto humano de compaixão. Leite em pó era servido em tigelas lascadas, chiclete desembrulhado para pequenas bocas ansiosas e spam fatiado e distribuído, embora ninguém soubesse bem como cozinhá-lo ou o que fazer com ele. O ar de pavor e desconfiança que pairava sobre a cidade se fraturou, substituído por uma descrença atônita e uma esperança incipiente. Mães choravam em silêncio, divididas entre a gratidão avassaladora e a humilhação profunda de aceitar a ajuda do inimigo. Pais viravam o rosto, envergonhados de que a sobrevivência de suas famílias pudesse agora depender da bondade inesperada de seus antigos adversários. Mas as crianças, sempre os barômetros mais puros da verdade e da necessidade, não hesitaram. Elas comeram com avidez, mastigaram chiclete até grudar em seus cabelos. Lamberam chocolate dos dedos, com os olhos arregalados diante de uma doçura que nunca haviam conhecido em suas vidas curtas e cheias de privações. Para elas, a complexa ideologia da guerra derreteu mais rápido que açúcar na língua. Os soldados, por sua vez, riram suavemente,
talvez aliviados ao descobrir que alimentar crianças era uma tarefa infinitamente mais simples e gratificante do que enfrentar soldados em um campo de batalha. E naquela risada frágil, naquele gesto de humanidade compartilhada, algo fundamental mudou. Uma pequena rachadura na muralha da inimizade. É claro que a cena de aceitação e gratidão não era universal. Na mesma cidade devastada, ainda havia vozes de amargura e ressentimento. Vergonhoso, murmurou um velho, com a voz carregada de desdém ao ver o filho de seu vizinho correndo alegremente com uma barra Hershey na mão. Nós nos curvamos a eles agora, até por comida. Que humilhação! No entanto, nem mesmo ele, com todo o seu orgulho ferido, podia ignorar o brilho genuíno de alegria e satisfação no rosto da criança. A fome é uma professora implacável, e ela ensina o pragmatismo e a necessidade de sobrevivência mais rápido do que qualquer orgulho nacionalista. Para os americanos, o ato de distribuir alimentos era, em parte, um instinto humano de compaixão, e, em parte, uma política emergente. Os esforços oficiais de socorro, sob o comandante supremo das Forças Aliadas, SCAP, do general MacArthur, levariam tempo considerável para serem organizados e implementados em larga escala. Carregamentos massivos de trigo e leite em pó não chegariam em grande volume até meses depois, quando a infraestrutura de distribuição pudesse ser estabelecida. Mas os soldados, em suas patrulhas diárias, carregavam suas próprias rações. E os soldados notavam as crianças famintas e desamparadas. Era mais fácil e imediato distribuir comida do que tentar explicar os complexos meandros da ocupação militar. Mais fácil arrancar um sorriso genuíno de uma criança do que gerenciar o silêncio pesado e hostil da população. Talvez também fosse uma maneira de se lembrarem de sua própria humanidade, de reafirmar sua essência após anos de matança e desumanização no campo de batalha. Os civis japoneses ainda não sabiam, mas esse simples ato de caridade se propagaria em ondas crescentes. O que começou como presentes esparsos de chocolate e chiclete evoluiria, com o tempo, para a ajuda alimentar formalizada, programas de merenda escolar em todo o país e, eventualmente, a remodelação das dietas diárias japonesas, introduzindo novos alimentos e hábitos. No entanto, naquele momento crucial, ninguém pensava em política ou em grandes planos. Pensavam apenas na fome avassaladora e no inimaginável. Um inimigo, o mesmo que havia travado uma guerra brutal, se curvando para alimentar uma criança faminta. Ao anoitecer daquele dia, a notícia, antes um sussurro, havia se espalhado como um trovão pelas ruínas de Tóquio. Os americanos não haviam vindo apenas com armas de destruição. Eles haviam vindo com comida, com sustento. Crianças contaram a outras crianças com os olhos brilhando de excitação. Mães sussurraram para vizinhos com uma nova e frágil esperança. O medo, embora não desaparecesse completamente, rachou, abrindo uma fenda. E através dessa rachadura escoou algo que o Japão não sentia há meses, talvez anos. Não confiança plena, ainda não, mas uma curiosidade palpável, uma abertura para o desconhecido. Enquanto o sol se punha em um espetáculo de cores melancólicas atrás do horizonte quebrado da cidade, um jipe americano parou perto de um pequeno santuário shintoísta que milagrosamente ainda estava de pé, embora com o telhado meio desabado devido ao bombardeio incendiário. Um soldado desceu do veículo com uma lata de leite em pó na mão. Dezenas de crianças, atraídas pela promessa de alimento, o cercaram, com os olhos arregalados, não de terror como antes, mas de uma expectativa quase inocente. Ele sorriu, embora desajeitadamente, e estendeu a lata. Em algum lugar próximo, um sino tocou, um som solene e estranho que ecoou na noite. Naquele som estava o peso da rendição, a dor lancinante da fome e o sussurro de algo quase inconcebível, que um império, trazido de joelhos pela guerra,
poderia encontrar seu primeiro gosto de recuperação, não na vitória militar ou na vingança, mas em uma simples colher de comida estrangeira. E o que aquelas crianças logo descobririam, em sua inocência, era que isso era apenas o começo de uma longa jornada. O sabor do chocolate não era apenas doçura para o paladar. Para muitas crianças japonesas em 1945, foi o primeiro momento em que perceberam que a vida poderia, de fato, ser diferente do que lhes havia sido dito pela propaganda e pela dura realidade da guerra. Nas vielas estreitas e labirínticas de Osaka, onde a fumaça ainda pairava teimosamente sobre paredes enegrecidas por bombas e incêndios, um menino chamado Haruo sentou-se em um degrau frio, segurando um quadrado de chocolate Hershey's. Ele havia sido ensinado desde muito pequeno que os americanos eram bestas impiedosas, sem coração. Mas o quadrado de chocolate derreteu suavemente em sua boca, com um sabor que ele não conseguia, de forma alguma, conciliar com a palavra inimigo. Sua mãe, observando a cena de longe com o coração apertado, cerrou os punhos, uma mistura complexa de emoções em seu rosto. A gratidão pela sobrevivência de seu filho vinha acompanhada de uma vergonha profunda, e a vergonha, por sua vez, estava intrinsecamente ligada à própria sobrevivência. Nessa tensão paradoxal, a nação inteira se viu refletida, lutando para reconciliar o passado com o presente. A comida, naquele contexto, tornou-se o campo de batalha da percepção, um palco onde a humanidade e a inimizade se confrontavam. Os americanos, por sua vez, carregavam em suas rações uma variedade de curiosidades que eram exóticas para os japoneses. Carne enlatada que brilhava rosada e escorregadia, leite em pó selado hermeticamente em latas e chiclete que confundia as avós que pensavam que deveria ser engolido inteiro como um doce. Para os civis famintos, esses itens, tão comuns para os soldados, pareciam quase míticos, vindos de um mundo de abundância inimaginável. Para os soldados, eram apenas itens ordinários, até descartáveis, parte de sua rotina. Essa disparidade gritante de significado criou um teatro silencioso e comovente nas ruas do Japão. Soldados distribuindo bens com a casualidade de homens que tinham muito quase sem pensar. Civis recebendo-os com a reverência e a gratidão de quem não tinha nada, como se fossem dádivas divinas. O contraste era mais marcante e doloroso nos rostos das crianças. Histórias orais da época nos contam sobre uma menina, com apenas 8 anos, que pegou um pedaço de chiclete de um fuzileiro naval e o segurou no alto como se fosse uma joia preciosa. Ela mastigou até a doçura desaparecer completamente. Então, cuidadosamente guardou o chiclete atrás da orelha para preservá-lo, voltando a ele mais tarde como se fosse ouro, um tesouro a ser saboreado repetidamente. Tais momentos, pequenos e significativos, espalharam-se em sussurros, suavizando as imagens brutais que a propaganda de guerra havia gravado profundamente na mente das pessoas. Eles não são monstros, murmurou um menino para sua irmã com uma nova convicção. Monstros não dão doces, não oferecem bondade. As estatísticas da época sublinham a profundidade do desespero. No final de 1945, o Japão importava menos da metade dos alimentos que tinha antes do conflito. A ingestão calórica para civis caiu perigosamente abaixo dos níveis de subsistência, levando a uma crise humanitária. Adultos desmaiavam no trabalho, seus corpos exaustos. As barrigas das crianças inchavam de fome, um sinal visível da desnutrição severa. Carregamentos de socorro sob o escape começaram a chegar, mas a distribuição em um país devastado levou tempo e enfrentou inúmeros desafios logísticos. Nesse ínterim, a visão de soldados distribuindo suas rações pessoais carregava um peso simbólico muito maior do que os próprios itens.
Em cidades como Yokohama e Nagoya, surgiram filas de sopa improvisadas, onde o leite em pó americano era batido em tigelas fumegantes, derramado em mãos em concha com porcelana lascada. Algumas crianças engasgavam com o sabor desconhecido e estranho, mas bebiam mesmo assim, o calor preenchendo estômagos há muito acostumados ao vazio e à dor. E, no entanto, a aceitação dessa ajuda era complicada, cheia de nuances emocionais. Pais ficavam à distância, com os rostos marcados pela inquietação e pela humilhação. Aceitar comida do inimigo era, de certa forma, admitir uma dependência total, uma derrota completa. Uma mãe de Osaka mais tarde recordou, com lágrimas nos olhos: "Eu chorei quando meu filho bebeu o leite. Eu queria que ele vivesse, mas senti nosso orgulho se dissolver, se esvair como fumaça." O orgulho era uma mercadoria frágil e preciosa naqueles meses de pós-guerra, e cada ato de alívio, por mais necessário que fosse, ameaçava quebrá-lo ainda mais. Ainda assim, a ameaça iminente da inanição forçou escolhas difíceis. As crianças, com sua simplicidade e necessidade imediata, carregavam menos dúvidas e preconceitos, e em sua ânsia por alimento, as rachaduras da reconciliação, antes invisíveis, começaram a se alargar. Soldados americanos também sentiram a estranheza e a complexidade da situação. Um soldado entrevistado décadas depois lembrou o peso do olhar de um menino enquanto lhe entregava uma lata de spam. "Ele olhou para mim como se eu estivesse dando o mundo a ele. De volta para casa, spam era uma piada, algo de pouca importância. Mas lá era um tesouro inestimável. Acho que foi quando percebi, de fato, o que havíamos feito a este país, a extensão da devastação." A ironia era nítida e cortante. Comida zombada como de baixa qualidade nos Estados Unidos tornou-se um símbolo de misericórdia e salvação no Japão ocupado. O humor, surpreendentemente, surgiu apesar da gravidade da situação. Em um bairro de Tóquio, uma avó, sem saber o que fazer com o spam, ferveu-o por horas, assumindo que era carne de porco crua, e reclamou que se desfez em mingau. Outra família tentou fritar leite em pó em bolinhos, apenas para raspar a bagunça queimada de sua panela, com profunda decepção. Tais histórias, embora pequenas e aparentemente insignificantes, revelam a estranha e muitas vezes cômica fusão de dois mundos, duas culturas tão distintas. Os presentes não eram apenas nutrição essencial, mas encontros culturais, momentos em que o mal-entendido inicial dava lugar ao riso ou à frustração, mas sempre deixava um traço indelével de contato humano, de conexão. Os testemunhos das crianças daqueles anos são vívidos e emocionantes. Um menino recordou o choque de provar açúcar de verdade pela primeira vez, sua língua doendo com a doçura repentina e avassaladora. Uma menina lembrou-se de segurar sua primeira barra de chocolate, com medo de comê-la, com medo de que desaparecesse muito rapidamente, como um sonho. Quando ela finalmente deu uma mordida, disse que era como comer luz, uma experiência quase mística. Para eles, esses não eram apenas guloseimas. Eram evidências tangíveis de que o inimigo carregava algo além de bombas incendiárias e armas de destruição. No entanto, o conflito central e a questão moral permaneceram. Como uma nação poderia reconciliar as imagens aterrorizantes de morte e destruição com os gestos inesperados de bondade e compaixão? Hiroshima e Nagasaki ainda eram feridas tão abertas e dolorosas que os sobreviventes se encolhiam instintivamente ao ver qualquer rosto americano. As ruínas de Tóquio sussurravam as memórias aterrorizantes do bombardeio incendiário de março, quando mais de 100.000 pessoas morreram em uma única noite, um inferno na Terra. Pegar chocolate das mesmas mãos que haviam lançado napalm e bombas era quase impensável, uma contradição insuportável. E, no entanto, aconteceu. Cada mordida continha uma contradição profunda. Amargura e doçura se entrelaçavam em uma experiência complexa e inesquecível.
No final do outono, as distribuições informais de alimentos, iniciadas pelos soldados, começaram a ecoar e a ser formalizadas pelo socorro oficial. Nas escolas, os professores alinhavam as crianças em filas ordenadas para receber conchas fumegantes de sopa engrossada com trigo americano, um alimento que se tornaria familiar. O riso, que havia sido silenciado pela guerra, lentamente voltou aos pátios escolares onde o silêncio opressor havia reinado por tanto tempo. Ainda assim, algumas crianças se lembravam mais da vergonha e da humilhação do que do sabor reconfortante da comida. Um menino recordou ter escondido sua barra de chocolate sob a camisa, com medo de que alguém o visse comendo e o julgasse. Outro disse que comia de costas para a mãe, com muita vergonha de deixá-la ver seu prazer, sua rendição à doçura. Para os soldados, esses momentos ofereciam um alívio de outro tipo, uma chance de redenção. A guerra os havia endurecido, despojado de sua inocência e de sua humanidade. Ajoelhar-se diante das crianças e distribuir comida era uma forma de reivindicar algo que temiam ter perdido para sempre. Um fuzileiro naval confessou com a voz embargada: "Eu queria provar a mim mesmo que não era apenas um assassino, que ainda havia algo de bom em mim." O chocolate, o leite, o chiclete. Estes eram símbolos poderosos não apenas para os japoneses, mas para os próprios americanos, marcadores da humanidade que persistia e sobrevivia aos destroços da guerra. Ainda assim, a lacuna entre o gesto de bondade e a confiança plena era vasta e profunda. Muitos civis se perguntavam em voz alta se os presentes eram truques, armadilhas, maneiras de os acalmar e os tornar complacentes antes que a crueldade e a opressão fossem retomadas. Outros perguntavam com desconfiança se havia veneno escondido no pó do leite ou nos doces. A desconfiança persistia, tão profundamente enraizada quanto a fome que assolava a nação. E, no entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, os presentes continuaram, constantes e não ameaçadores, até que a dúvida e o ceticismo começaram a se erodir lentamente. Crianças que antes se encolhiam instintivamente ao ver soldados, agora perseguiam seus jipes, acenando com entusiasmo por doces. Soldados, antes vistos como destruidores e inimigos, tornaram-se doadores de estranhas e deliciosas iguarias. O paradoxo era quase demais para compreender. Uma reviravolta inesperada na história. Nos escombros de uma guerra que havia despedaçado famílias e reduzido cidades inteiras a cinzas, um quadrado de chocolate ou uma colher de leite tornaram-se mais do que simples alimentos. Tornaram-se símbolos poderosos de sobrevivência, gestos que forçaram ambos os lados a se verem de forma diferente, a transcender a inimizade. Os japoneses aprenderam que o inimigo tinha mãos que podiam alimentar, assim como punhos que podiam golpear. Os americanos descobriram que a vitória não terminava com a conquista militar, mas com o frágil e poderoso ato de ajudar os derrotados a viver mais um dia, a reconstruir suas vidas. No inverno de 1945, os sussurros iniciais haviam se solidificado em um reconhecimento cauteloso e relutante. Os americanos não eram apenas ocupantes, eles também eram estranhamente alimentadores, provedores de sustento. E embora a amargura da perda e da derrota persistisse como fumaça no ar, a doçura do chocolate começou a competir com ela na memória coletiva. Mas o que aquelas famílias ainda não percebiam era que esses pequenos presentes eram apenas o começo de uma transformação muito maior. A comida estava prestes a se tornar uma arma de paz, empunhada não em campos de batalha sangrentos, mas em pátios escolares e cozinhas familiares, remodelando o futuro de uma nação inteira, refeição por refeição, gesto por gesto.
As ruínas do Japão não eram apenas físicas, visíveis aos olhos, eram também paisagens emocionais, desmoronadas tão completamente quanto os tijolos e a madeira de suas cidades devastadas. Tóquio, Hiroshima, Nagasaki, Yokohama, Osaka, todas carregavam cicatrizes profundas que não podiam ser varridas ou limpas em uma única estação. Quase 9 milhões de pessoas foram deixadas desabrigadas nos últimos meses de 1945, forçadas a viver em abrigos improvisados, feitos de zinco corrugado, lonas rasgadas e tábuas reaproveitadas. O inverno rigoroso mordia através de paredes que simplesmente não existiam, expondo as famílias ao frio cortante. Crianças dormiam com a barriga vazia, seus corpos tremendo, e adultos lutavam diariamente contra a fraqueza debilitante da desnutrição que embotava tanto o corpo quanto o espírito. Para essa devastação generalizada veio a força de ocupação, seus uniformes impecáveis, seus jipes intactos e seus suprimentos aparentemente ilimitados. O contraste era gritante e não passou despercebido a ninguém, acentuando a disparidade entre vencedores e vencidos. O general Douglas MacArthur, a figura imponente que pairava sobre a política de ocupação, insistiu em suas primeiras diretrizes que a fome deveria ser evitada a todo custo, como uma prioridade máxima. Ele entendeu perfeitamente o que seus homens viam com seus próprios olhos. Pessoas famintas e desesperadas não podiam ser governadas de forma eficaz, e a instabilidade social seria inevitável. Deles comida, escreveu ele em despachos urgentes, e ganharemos mais do que mera obediência. Ganharemos uma chance genuína para a paz duradoura. Suas palavras, carregadas de pragmatismo e visão, se filtraram em atos práticos e concretos. Trigo americano chegou por toneladas, desembarcando nos portos japoneses. Leite em pó foi empilhado em armazéns recém-construídos. E planos ambiciosos foram feitos para programas de merenda escolar que poderiam alcançar milhões de crianças em todo o arquipélago. Organizações de socorro internacionais se juntaram ao esforço. CARE, a Cruz Vermelha, missões da Igreja, todas canalizando calorias e esperança para um país onde a sobrevivência havia se tornado uma negociação diária e exaustiva. Mas os grandes números e as estatísticas frias contam apenas parte da história. No terreno, as trocas eram profundamente humanas, muitas vezes desajeitadas e invariavelmente tingidas de orgulho ferido e vergonha. Um pai em Yokohama, com a dignidade abalada, ficou na fila de uma cozinha de sopa improvisada, onde farinha americana havia sido assada em pães rústicos e nutritivos. Ele arrancou um pedaço para seu filho, mas quando o menino, com a inocência infantil, perguntou: "Você vai comer também?" O pai balançou a cabeça e sorriu, um sorriso forçado que escondia a dor. Mais tarde, em uma história oral, ele confessou que não podia comer. Não porque não tivesse fome, uma fome que o corroía por dentro, mas porque a vergonha de aceitar a caridade do inimigo era um fardo mais pesado do que qualquer alimento poderia aliviar, uma ferida que a comida não podia curar. Sua história era a de muitos, um eco da experiência coletiva. A comida era um presente vital, mas também um lembrete constante e doloroso da derrota e da dependência. No entanto, para as crianças, a simplicidade avassaladora da fome superava a complexidade e as nuances do orgulho adulto. Elas viam a comida como salvação pura e simples, não como um símbolo de vergonha ou derrota. E nessa diferença fundamental de percepção, uma nova realidade começou a se formar, uma ponte entre o passado e o futuro. Aquele primeiro chocolate, aquele primeiro gole de leite, não apenas saciaram a fome física, eles plantaram as sementes de uma nova compreensão, um elo humano forjado na adversidade que, com o tempo, ajudaria a curar as feridas profundas de uma guerra devastadora.
O Japão, de joelhos, começou a se reerguer, um gesto de bondade por vez, um pedaço de pão por vez, rumo a um futuro onde a memória da doçura competiria com a amargura da perda. E assim, a história da ocupação se tornou também a história de uma inesperada e profunda humanidade, revelada nos atos mais simples de partilha em meio à desolação. Aquele foi o início de uma transformação que redefiniria não apenas a dieta, mas a própria alma de uma nação. A doçura do chocolate, o calor da sopa, a estranheza do chiclete, tudo isso se tornou parte de uma narrativa maior de resiliência, de superação e de uma inesperada ponte entre inimigos, construída com os tijolos da compaixão e da necessidade humana. A memória desses pequenos atos de bondade permaneceu, um testemunho silencioso e poderoso de que, mesmo nas profundezas mais sombrias da guerra, a humanidade pode encontrar um caminho para a conexão e a cura. E assim, o Japão começou a reconstruir, não apenas suas cidades e sua infraestrutura, mas também seu espírito coletivo, alimentado por uma esperança que, surpreendentemente, veio das mãos de seus antigos adversários. A história desses gestos, por mais simples que fossem, ecoou por gerações, lembrando a todos que a verdadeira força reside não apenas na capacidade de lutar e destruir, mas na coragem de estender a mão e alimentar o próximo, de oferecer compaixão, mesmo em tempos de profunda divisão e conflito. Aquele foi o verdadeiro legado daquele agosto de 1945, um legado de doçura em meio à amargura, de esperança em meio à desolação e de humanidade em meio à barbárie da guerra, um lembrete eterno de que a bondade pode florescer mesmo nos solos mais áridos da história. A reconstrução não foi apenas material, mas também moral e espiritual, pavimentando o caminho para um Japão renovado, onde a memória da guerra seria temperada pela lembrança dos atos de compaixão que ajudaram a forjar um novo começo. A doçura do chocolate, o calor da sopa, a estranheza do chiclete, cada um desses elementos se tornou um símbolo de uma nova era, um testemunho de que a humanidade pode, de fato, prevalecer sobre a adversidade mais extrema e que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. A história desses pequenos gestos de bondade, que se tornaram tão grandes em seu impacto, continua a ressoar. Um hino silencioso à resiliência do espírito humano e à capacidade de cura e reconciliação, mesmo após os conflitos mais devastadores. O Japão, renascido das cinzas, é um testemunho vivo dessa verdade, uma nação que encontrou a força para se reerguer, impulsionada por atos de compaixão que transcenderam as barreiras da inimizade e da guerra.